Oi, pessoal. Hoje é 10 de maio de 2025. Sabe, pessoal, normalmente não assisto muito TV aberta, assim. Mas ontem eu estava navegando no YouTube e vi uma matéria que me chamou a atenção e eu resolvi assistir o vídeo. Era sobre uma mãe, a filha e a neta que morreram sob circunstâncias assim que aparentemente foram auto-infligidas, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Tem coisas que pra gente, quando a gente tá no nosso normal, é incompreensível. A maioria das pessoas, nossa, vão ficar estarrecidas com essa notícia, né? E não vão compreender. Mas eu queria dizer para vocês que, apesar de aparentemente incompreensível, a pessoa estava com depressão. Eu tenho a impressão que foi a filha, né? A pessoa está na depressão profunda e a depressão profunda, ela é muito perigosa. Por quê? Às vezes as pessoas não percebem, sabe? Porque no social a pessoa age normalmente, no normal, ela, assim, aparentemente ela tá normal, entendeu? Assim, ninguém fala assim, nossa, eu não imaginava que essa pessoa tava em depressão profunda. Esse é o risco da depressão profunda, entendeu? Depressão profunda é como, sabe algumas doenças, alguns cânceres, que a pessoa só descobre, assim, um mês antes de morrer, sei lá o quê. Tem doença que é silenciosa, entendeu? Esse que é o grande problema dessa doença. Mas tenham certeza que essa pessoa fez o que fez e foi um ato de amor, apesar de incompreensível, mas foi um ato de amor. Porque assim, a pessoa não estava aguentando mais, estava no seu extremo, mas ela não queria que as pessoas que ela ama sofressem. Então, ela levou junto, entendeu? É incompreensível? É. Mas dentro do contexto da doença, a gente pode entender, entendeu? Eu queria fazer esse alerta, pessoal. Depressão é uma doença como qualquer outra. Se não tratada, ela pode matar. Vamos supor que você tenha diabetes. Se você não for diagnosticado, não fizer o regime, não tomar o remédio, sei lá, dependendo do nível que tá a diabetes, a pessoa pode morrer, não pode? A pessoa tem oscilação de pressão. Se ela não tomar um remédio para regular a pressão, ela pode morrer. Às vezes a pessoa tem que tomar o AS para o coração, né? Entendeu? Então, assim, e a pessoa que toma essa, às vezes, quando vai fazer uma cirurgia no dente, tem que parar uns dias, ou vai fazer um pequeno. Tem que parar. Por quê? Porque se continuar tomando, aquilo que foi feito para salvar pode matar, porque daí a pessoa pode ter uma hemorragia e morrer, não é? Então, assim, só que como é que a gente vai saber tudo isso? Tem que ir no médico. Então, assim, a pessoa. Tem pessoas que a gente já sabe, né? A pessoa tá lá, a gente sabe que ela não tá bem. Mas existe um preconceito contra os psiquiatras, sabe? A pessoa, não tô louca. Não. Então, o que você vai fazer? Você vai dizer para a pessoa assim: vamos no endocrinologista, vamos no geriatra, vamos no médico de família, vamos no cardiologista, não importa, sabe? Leve a pessoa no médico, porque é isso. Vamos no postinho, né? Entendeu? É assim. E ir junto. Isso é muito importante. Ir junto. Por quê? Porque se a pessoa for sozinha, às vezes ela não vai falar para o médico, né? E o médico não tem como saber. Ele não é adivinho, né? Então, assim, a gente tem que dizer: olha, doutor,
essa pessoa, ela tá sem dormir tanto tempo, ela anda muito assim, ela é muito cansada, enfim, aconteceu tal coisa. E aí ele vai saber se aquilo é uma coisa endógena ou se é uma coisa cíclica da vida, porque a vida é assim, né? Não tem como a gente viver numa linha reta, né? Eu tomo um remedinho para depressão. Vou lá no Dr. Léo, daí ele tem que dar receitinha e tal. Esses tempos atrás, né, eu voltei lá e falei assim, o Dr. Léo conhece o Jaime, sabe? E a gente formou uma conexão bem boa com o Dr. Léo, porque quando o Jaime teve problema no coração, que ficou 2 meses no hospital, nessa época a mãe e o pai dele estavam no mesmo hospital, sabe? Tanto que no dia que a mãe dele faleceu, eu até encontrei ele no corredor, no corredor do hospital, sabe? Então a gente acabou tendo essa conexão, né? E ele conhece o Jaime também, já levei o Jaime lá para consultar com ele, enfim. Daí eu falei, sabe, doutor Léo, eu tô em depressão, né? Ele falou, olha, mas isso é normal, né? É da vida, né? Então, assim, dia 26 de abril, ia fazer 45 anos que eu e o Jaime, a gente tinha se casado. Faz 20 que a gente se separou, sei lá quantos anos faz. Mas faz 50 anos que eu conheço o Jaime. Então, o Jaime é um irmão para mim. Então, é alguém que eu tô sentindo muito que ele tenha ido, entendeu? Mas faz parte da vida. Eu tomo meu remedinho para depressão, não aumentei a dose, nada, porque, enfim, é uma dor, é o luto que eu tenho que sentir, né? O remédio não vai me fazer um autômata, né? Graças a Deus. Eu tenho sentimentos, sinto, né? Fico feliz, fico triste, normal. Só que eu já fiquei um tempo sem tomar os meus remedinhos, sabe? E não foi nada bom. Então agora eu sei que eu tenho que tomar o resto da minha vida. Eu tenho uma coisa que chama, o meu é até pior, que eu tenho uma coisa chamada bipolaridade. Então eu tenho que tomar o remedinho da depressão, mas eu tenho que tomar o estabilizador de humor também, sabe? Eu brinco com as pessoas assim. Quando a gente tá na fase eufórica, gente do céu, é a melhor. A gente se sente linda, a gente se sente super, a mente funciona que é uma maravilha. A gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, a gente se torna a pessoa mais competente da face da Terra, entendeu? É muito, é uma droga, sabe? É uma droga. Só que qual que é o problema? A gente fica imprudente. E aí a gente faz bobagem, sabe? Assim, às vezes a pessoa gasta demais, às vezes as pessoas. Nossa, a mente não tá funcionando direito. Então, a gente acaba se tornando um pouco, assim, descuidada, sabe? A gente acaba sendo muito imprudente, a palavra é certa. A gente se torna imprudente. Então, assim. Quando você vê uma pessoa que você gosta, que você ama, um amigo, um parente, que não tá bem, tem que levá-lo, tem que falar, você tem que ir no médico. Mas não falar assim, vai no psiquiatra. Não, a pessoa vai resistir e não vai querer ir. Então, vamos no médico de família, vamos no postinho, vamos no geriatra, vamos ver como é que tá o hormônio. Mulher é fácil, que daí a gente fala assim, às vezes você tá com deficiência hormonal, né? Às vezes tá na menopausa, às vezes tá em TPM, sei lá o quê. Então, porque também é uma coisa que ele é geral, mas é mais mulher que tem esses problemas, né? Então, assim, e outra coisa, se você tem um parente, um amigo, qualquer pessoa do seu relacionamento, que é aquela pessoa mal-humorada, aquela pessoa assim, parece que odiosa, tem que levar essa pessoa no médico. Porque distimia, síndrome do mau humor crônico, também é doença e também tá ligada à depressão, entendeu? Às vezes a gente tá sofrendo lá com uma pessoa lá da família lá, e às vezes ela
ela não tem culpa de ser como ela é. Ela tem um distúrbiozinho lá, assim, sabe? Então, vamos fazer um mutirão, pessoal. O problema da depressão endógena é que às vezes a gente não percebe. A pessoa diz: "Não, mas a pessoa estava normal, falou normal, estava". Então assim, às vezes a gente tem que prestar atenção no que a pessoa diz. A pessoa tá lá e fala assim: "Nossa, mas eu ando dormindo tão mal". Esmiúce isso, sabe? Esmiúce. Ou às vezes a pessoa perdeu o emprego, ou a pessoa terminou um relacionamento, ou sei lá o que. Tenta conversar com essa pessoa. Tá tudo bem, fulana? Como é que você tá reagindo em relação a isso? O que você tá fazendo? Porque é nessas pequenas conversas é que a pessoa às vezes vai dar as dicas de que ela não tá bem, entendeu? Então, assim, porque é uma doença horrível. Horrível. E às vezes, durante o dia, até a pessoa passa bem. O problema, às vezes, é à noite, né? Para dormir, no escuro do quarto, sabe? Gente, sabe, eu diria assim, é uma dor que eu não gostaria que ninguém nunca sentisse. É um vazio na alma, é uma. Você não. Você perde em tudo aquilo que você acredita, você se torna um ser humano que nem você reconhece. Quando você olha para trás, você fala, nossa, quem que era aquela pessoa? Sabe? Porque realmente é uma doença que transforma e deixa a pessoa sem noção do certo ou errado às vezes, sabe? Então, quando tiver alguém próximo, tem que falar para a pessoa buscar o médico. Às vezes, não falar sobre a depressão. Faz ela marcar ou leva ela no postinho e lá, vai junto e lá você fala. Você fala do que você está percebendo em relação àquela pessoa. Olha, essa pessoa terminou um relacionamento, essa pessoa morreu um ente querido, essa pessoa perdeu o emprego e ela não tá conseguindo dormir, porque daí o médico vai puxar o assunto com essa pessoa, entendeu? Mas tem que buscar ajuda. Tem que buscar ajuda. Depressão mata, feito doença cardíaca, feito qualquer outra doença. Qualquer outra doença. Que isso fique bem claro. E é uma doença feito um câncer às vezes, que a pessoa às vezes nem percebe que tem. E assim como o câncer, às vezes quando a pessoa vai buscar ajuda, o câncer já tomou conta de tudo, não é assim? Então, como é que a gente resolve o problema do câncer? Então, a mulher faz uma mamografia, vai lá fazer o Papa Nicolau, o homem faz exame de próstata, né, anualmente, às vezes, semestralmente. A depressão também é assim. A gente pode combater fazendo os nossos periódicos, mas não basta ir lá, porque infelizmente a depressão não tem como fazer um exame de sangue e detectar, como as outras doenças. Então, a pessoa tem que falar com o médico. Eu sei que quando a gente às vezes vai no postinho, eles são muito pontuais, né? Assim, olha o tanto de gente que eles têm que atender. Então, às vezes é difícil deles terem paciência de ouvir ou coisa parecida. Então, às vezes a gente vai ter que ir num outro médico que tenha mais paciência, que tenha mais tempo para ouvir. Mas tem que ir no médico. Quer dizer, olha, eu não tenho dormido bem, olha, eu tenho me sentido assim, eu tenho me sentido assado. Quando você vai lá, se você não falar que tá com dor de cabeça, ele vai saber que você tá com dor de cabeça? Não vai saber. Então, depressão mata. Vamos fazer uma campanha, gente.
de conscientização. Eu sei que tem, todo ano tem, a mídia fala, mas uma coisa é assim, né, no geral. Outra coisa são as pessoas próximas da gente, entendeu? Porque a gente só vai poder ajudar alguém se a gente parar e prestar atenção nessa pessoa, se a gente parar e ouvir o que essa pessoa tem para dizer. Às vezes a pessoa só precisa desabafar, sabe? Sim, desanuviar. E não ouvir a conversa, precisa de ter fé, você tá de frescura, essa pessoa, mas essa pessoa já é negativa mesmo. Não. Tá bom? Vamos combinar? Vamos ouvir. Vamos prestar atenção nas pessoas que a gente ama. Tirar uma meia hora, tirar um tempinho para prestar atenção, para ouvir a pessoa. Tá bom? Um beijo, tá? Gente, não vamos julgar o que essa pessoa fez. Vamos orar por elas. Orar que Deus as tenha, que ilumine, que mostre o caminho, né? Não vamos julgar, porque a gente só quem... A minha mãe dizia sempre uma coisa: terra dos outros é terra que ninguém... Coração dos outros é terra que ninguém vai. Só a própria pessoa sabe a dor que estava sentindo, gente. Só a própria pessoa. E pode ter certeza que ela fez o que fez foi num ato de amor. Ela não queria que aquelas pessoas sofressem com a ausência dela. Pode ter certeza. Tá bom? Não é certo? Não é certo. Mas dentro do raciocínio, dentro daquilo que ela conseguia pensar, dentro daquilo que ela conseguia elaborar, foi o que deu para ela fazer. Tá bom? Beijo. Tchau.